Olá, está no ar o programa Saúde e Vida. Hoje vamos conhecer o distrito de Lalawa, na província de Nampula. Lalawa é um dos distritos que, apesar de ser maior produtor de alimentos com alto teor nutritivo, apresenta as taxas de desnutrição infantil mais altas e um nível de pobreza maior ao nível da província de Nampula. Este é um assunto particularmente prioritário, pois a desnutrição crônica afeta, segundo dados do Ministério da Saúde, 38% das crianças com menos de 5 anos de idade no nosso país. Localizado a 220 km da cidade de Nampula, o distrito de Lalawa está limitado a norte pelos distritos de Namumo e Balama, ambos da província de Cabo Delgado, a noroeste com o distrito de Nipepe, em Niassa, tendo como fronteira o rio Lúrio. No limite sul e a sudoeste faz fronteira com o distrito de Rebaue, a este com o distrito de Mecuburi e a oeste com o distrito de Malema. O censo de 2007 indicou uma população de cerca de 73.536 residentes com uma área de 4,378 km². Segundo dados da Promoc, a população de Lalawa é jovem, na sua maioria parte feminina e essencialmente rural, pois cerca de 47% tem idade inferior a 15 anos, com uma taxa de dependência de 1 para 1, ou seja, em cada 10 indivíduos adultos em idade ativa, existem 10 crianças dependentes. É a partir desta parcela do nosso país que vamos transmitir hoje o programa Saúde e Vida, onde vamos falar sobre o combate à desnutrição aliado ao planeamento familiar. Uma das maiores ameaças à saúde e ao crescimento de uma criança com menos de 2 anos de idade é o nascimento do outro bebê, pois o desenvolvimento e crescimento adequado da criança mais velha fica comprometido. Olga Eduardo conta que passou por momentos de aflição após o nascimento do seu segundo filho. Ela acredita que, por falta de atenção e cuidados, a sua filha mais velha desenvolveu a desnutrição crônica. Sou Olga Eduardo e a minha filha chama-se Remix Eugênio. Tem 4 anos de idade. Este ano vai completar 5. O outro filho tem 2 anos. Quando começou a adoecer, fazia diarreia e vômito. Levei-lhe ao hospital e quando lá chegamos, fizeram exames médicos e nada acusou. Fui outra vez ao hospital e não acusou nada. Passou quase 1 ano doente e só este ano é que se sente melhor. No ano passado, meu vizinho ajudou-me e aconselhou-me a levar a criança ao hospital. E foi nessa altura que começou a receber manteiga de amendoim. A manteiga de amendoim deu um bom resultado, porque meu filho ficou saudável. Mais tarde, a minha mãe foi quem passou a levar a criança ao hospital, porque eu fiquei doente. É suposto que toda mãe que concebe antes do seu bebê completar os seus 2 anos, a probabilidade daquela criança de apanhar desnutrição é maior, porque a atenção da mãe já fica virada com a gestação que ela tem, aquela outra criança já deixa de lado. Então, neste caso, nós aconselharíamos todas as mães a fazerem um planeamento familiar de modo a prevenir aquelas gravidezes precoces. Porque, suponhamos, se uma mãe fica grávida com um bebê de 6 meses, automaticamente essa criança tem que estar desmamentada e a mãe já vai virar para a gestação que ela espera. Então, em algum momento tem tido esse tipo de problema. Então, é suposto que aconselhamos a mãe a fazer planeamento familiar, de modo que ele não engravide sem que a sua criança tenha 2 anos de idade. Os profissionais que atuam na área de saúde, assim como os mentores do projeto Transform Nutrition, que atuam ao nível da comunidade, desempenham um papel muito importante no distrito de Lalawa, pois orientam a comunidade em relação a atitudes, práticas e comportamentos que ajudam as famílias a sair da situação de extrema dificuldade em que se encontram. Nós fizemos algumas demonstrações culinárias a nível da unidade sanitária, onde ensinamos as mães como elas devem preparar as papas enriquecidas para as crianças. E elas em casa voltam a fazer, mas sempre tem que vir para a unidade sanitária para poder fazer o seu controle. Confesso que na época que comia manteiga de amendoim, estava bem saudável e gorda. Mas agora que não tenho acesso, já não anda saudável como antes. Só come papas feitas com farinha celeste e a matapa. E por vezes dou-lhe nicuse.
Te mudo a ficar saudável. Também tenho dado papa com amendoim. Dou-lhe ao meio-dia e de tarde. Não consigo dar ao mata-bicho por falta de condições. Comparando o período de 2021 para 2022, num período semestral, aliás trimestral de 3 meses, nós tivemos 34 crianças internadas com desnutrição no internamento e para o ano 2022 tivemos 37 crianças, cuja todas estiveram internadas e tiveram alta, não tivemos nenhum óbito. Gostaria que ela recuperasse o seu corpo, porque ultimamente anda muito magra e doente. Quando fui ao hospital, nada perguntaram. Só me deram comprimidos. A barriga dela estava grande e só vazava quando fizesse diarreia. As pernas e bochechas dela também ficavam inchadas. Mas agora está melhor, porque haviam me dado comprimidos. Então, a barriga dela, as pernas, as bochechas e os braços só ficou melhor por conta dos comprimidos que me referi. Apesar de todas as dificuldades que temos vivido, é muito bom termos as ativistas do Transform Nutrition perto, porque eles nos mostram as formas de boa convivência na família e na sociedade. E se não fossem eles, teríamos mais dificuldades neste nosso bairro. Por isso, logo que eu vi essas pessoas, deixei as minhas atividades e vim aqui. Que sejam abençoadas e tenham saúde sempre. A desnutrição, a base é a comunidade. Porque se as crianças chegam até de chegar à unidade sanitária, é porque alguma coisa falhou na comunidade. Então, o que nós temos que fazer? Temos que lutar mais para a comunidade, incentivar as mães na comunidade, incentivar as mães nas consultas da CPN, no pós-parto, assim como também no SAGE. Então, se nós já lá reportamos os temas relacionados à desnutrição, e não só, também podemos atacar isso nos debates radiofônicos, de modo que aquelas mães que não têm facilidade de chegar à unidade sanitária para ter aquela informação, elas obterem aquela informação a partir da comunidade, de modo a ela terem um ponto de vista daquilo que é desnutrição, porque muitas delas têm tido aquele receio, mesmo vendo que meu bebê tem esse tipo de problema, levar à unidade sanitária, para ela a única coisa que lhe aparece na cabeça é que quando eu chegar à unidade sanitária, vão falar mal comigo, ou vão dizer que eu fiz qualquer coisa com essa criança ou não. Então, indicando aqueles todos os sinais em que a criança apresenta da desnutrição, a mãe já vai prestar atenção e sempre que ver uma criança naquelas situações, ela vai acompanhar para a unidade sanitária para ter que fazer um tratamento antes que já esteja na fase muito avançada, que não vai dar mais para ajudar. Pois é, tal como explicou a técnica de saúde, o planeamento familiar é importante no combate à desnutrição, pois este permite o espaçamento entre as gravidezes, permitindo que a criança desenvolva de maneira saudável. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Bom, o planeamento familiar é definido como um instrumento de assistência à saúde materno-infantil. Dele advêm processos de informação e educação aos casais e à comunidade em geral sobre a reprodução e as suas repercussões na saúde e na comunidade. Na reportagem a seguir, saiba como o planeamento familiar ajudou alguns casais das comunidades aqui no distrito de Lalaua a combaterem a desnutrição crônica. O nome se diz planeamento familiar. É um plano que um casal faz na tua casa de como, quanto e quantos filhos ter. Nós temos tido
muitas pessoas que aderem ultimamente ao serviço é muito diferente dos anos passados, porque nos anos passados havia muitos mitos, mas agora já estamos a ultrapassar os mitos. Nós temos tido muitos adolescentes que aderem ao serviço de saúde sexual e reprodutiva e também temos muito mais aquelas mães grandes múltiplas. Então isso é muito importante para nós como provedores de saúde, essas senhoras aderirem a esse serviço de saúde sexual e reprodutiva, PF. Faço um intervalo de 4 anos antes de ficar grávida. Primeiro, espero o meu filho crescer e depois é que faço o outro, de modo que a criança não fique magra e desgraçada. O tempo em que fazia filho de forma seguida, as crianças ficavam muito desgraçadas, por isso faço planeamento familiar, de modo a esperar o crescimento dos meus filhos. Depois dos meus filhos crescerem, é que penso em fazer o outro, de modo a crescer de forma saudável. Diferente das outras pessoas que negam aderir ao planeamento familiar e acham que o método provoca muitas doenças. Informo aos demais que falam coisas sem interesses, alegando que o planeamento não é bom. Também devemos aderir ao planeamento familiar, de modo que as nossas crianças cresçam saudáveis. Porque não é nada bom fazer filhos anualmente. Fazer planeamento familiar é muito bom, isso é de conhecimento de todos nós. Quando alguém faz planeamento familiar, adia a desnutrição nas mulheres, assim como nas crianças. Também a mulher fica saudável, adiamos a mortalidade materna e infantil. Então, é muito bom, é a vantagem de fazer planeamento familiar. Apesar das outras pessoas falarem mal desses métodos contraceptivos, eu aconselho ao meu esposo para me acompanhar ao hospital e junto fazermos o planeamento familiar. Apesar das outras pessoas falarem mal desses métodos contraceptivos, porque o que dizem não constitui a verdade. Faço o planeamento familiar para que o meu marido não procure outras mulheres lá fora. E também, quando faço, as nossas crianças crescem de forma saudável. O que as pessoas diziam? Diziam que o PF, em geral, provoca infertilidade. As mulheres, quando fazem planeamento familiar, não voltam a conceber. E outras pessoas diziam que quando nós colocamos o método de longa duração, estamos a falar de implante, DIU. Eles dizem que quando uma mulher coloca o implante, tem aquele processo de passar até no coração. E se colocamos o DIU vai diretamente e costuma ferir o sexo do marido. Então isso influenciava negativamente para o fluxo das mulheres que faziam o PF. Quando fico grávida de uma criança enquanto estou a amamentar a outra, ela não fica saudável. Mas com o planeamento familiar só fico grávida no tempo certo. Agora faço o planeamento familiar, o meu marido não anda fora. E o nosso lar não há discussões. Ainda não tenho motivos de proibir a minha esposa de adotar ao planeamento familiar, visto que as pessoas que proíbem as suas esposas de aderir ao planeamento são aquelas que ainda não estão informadas. As mulheres sabem muito acerca disso, porque recebem as informações no tempo de peso das crianças. O conselho que deixo é o seguinte: devemos aderir ao planeamento familiar, de modo que as nossas crianças cresçam saudáveis e felizes. Porque quando não fazemos o planeamento familiar, anualmente fazemos filhos. E isso não é nada saudável para as crianças. E também corremos o risco de perdermos nossos maridos. Agradeço ao governo por ter trazido os métodos de planeamento, porque ajuda as nossas famílias no seu dia a dia. E também, com estes métodos, planeamos quantos filhos queremos ter durante um período do tempo. Temos 4 crianças e sempre aconselho a minha esposa para que vá fazer o planeamento familiar, de modo que as nossas crianças cresçam felizes e saudáveis. Os métodos contraceptivos que o governo trouxe não nos impedem de fazermos filhos, mas sim para que a mulher fique num certo intervalo de tempo, de modo a recuperar as forças e depois fazer outro filho. Estes métodos não matam. Vamos aderir. Tenho 3 meninas e um rapaz. Gostaria que o próximo filho fosse rapaz e depois vamos decidir para não fazermos mais filhos. Quando nós falamos de planeamento familiar para o homem fica mais interativo, naquele plano.
Quando nós falamos de planeamento familiar para os nossos homens, eles nos acompanham. Porque uma mulher, quando sai sozinha numa casa e vai fazer planeamento, tem existido problema. Até mesmo os homens costumam rasgar os seus cartões, porque a mulher não informou o seu marido que eu assim vou fazer o planeamento familiar. Então, quando nós mulheres, ou quando as mulheres informam os seus maridos que assim, meu marido, eu estou preparada para ir fazer o quê? Planeamento familiar. E quando eles vêm para aqui, para a US, nós também explicamos quais são as vantagens e desvantagens de os homens participarem no planeamento familiar. Porque não é só a mulher que pode fazer planeamento familiar. Porque existem aqueles casos que nós podemos só dar a pílula combinada ou o microlute. E se o homem não está incluso naquele programa do planeamento familiar, dificilmente a mulher pode fazer a toma dos medicamentos. Enquanto se o homem sabe que a minha mulher está a fazer planeamento, está a fazer pílula, vai lhe lembrar sempre. Minha esposa, já chegou a hora de fazer o quê? De fazer a toma de medicamento. Eu apanhei grávida antes de andar o primeiro for de criança. Apanhei a grávida. Daí eu pensei em ir no hospital, começar a picar. A ideia praticamente veio para mim após de ver também alguns prejuízos com alguns próximos, quase os próximos, quando estavam fazendo crianças de idade aproximados. Então fomos ver que era um prejuízo. Então quando apareceu, quando ouvimos que existe método para poder evitar fazer crianças de idades aproximadas, o único método tinha que ser planeamento. Nós temos que também aproximar. O mesmo método começamos a ter a partir de 2015. Depois daí, eu nasceram essas eras pequenas, nasceram enquanto o outro está pelo menos 8 anos. Agora esse mais novo era 7 anos. Com adolescentes e jovens, o que é que nós queremos mais? É conversarmos, falarmos sobre nutrição, como é que a adolescente e jovem deve se alimentar, em que tempo ela tem que estar grávida, não pode ficar grávida cedo porque pode provocar a desnutrição e nela e no futuro bebê. Por isso nós temos tocado muito mais a parte de nutrição nos jovens e adolescentes. Para mim, acho melhor porque já não cria muito prejuízo em termos de fazer crianças de idades aproximadas. Então isso nós achamos que é muito normal, aderirmos quase o mesmo o mesmo caminho que recebemos do princípio, porque já facilita-nos. Se querer continuar a fazer mais criança, agora, é só esperar aquele ali crescer, pelo menos chegar 8 anos ou 7 anos. Ter mais filhos, desejo, mas enquanto sempre estou seguindo os mesmos métodos de planeamento familiar. No nosso distrito em geral, temos muitos jovens adolescentes que engravidam precocemente, antes dos 18 anos. E isso é muito lamentável. São esses adolescentes que aumentam o índice de desnutrição aqui no distrito. Não porque o distrito está carente de alimentos, não. Temos tudo aqui no distrito. Amendoim, temos tudo quase, para até não termos desnutrição. Mas por causa de prática sexual precoce, isso leva-nos a jovens e adolescentes a terem desnutrição. Vou deixar mensagem para essas mães que não chegam no hospital, para ir no hospital, ir picar também as crianças crescer bem. Deixo a mensagem para os meus ouvintes, vizinhos e colegas, amigos, de que é bom aderirmos o método de planeamento familiar, porque facilita-nos a fazer crianças de uma maneira desejada. Não cria prejuízos, porque quando as crianças sobrevêm com idades menores, cria muito prejuízo. Então, eu informo mesmo a todos de que vamos aderir
os métodos de planeamento familiar. Porque vai nos facilitar muitos em relação a este caminho. Bom, chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida, onde aprendemos que o planeamento familiar pode ser integrado como um plano de ação multissetorial para o combate à desnutrição crônica. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade.